E vamos lá. Na aula passada, a gente tinha visto as quádricas, né? A gente usou esse material que eu estou colocando aqui para vocês, né? Quem não assistiu, deu uma olhadinha. Eu coloquei o link desse material também na aula lá do Classroom, tá? Para vocês brincarem aí, se vocês quiserem. E a gente viu a maior parte das quádricas, né? A gente viu o elipsoide, viu o hiperboloide de uma folha, viu o hiperboloide de duas folhas, viu o paraboloide elíptico, o paraboloide hiperbólico, assim fica mais, paraboloide hiperbólico. A gente viu também, e só isso, né? A gente parou aí, a gente viu só essa superfície, tá? Hoje, a ideia é a gente ver as superfícies cilíndricas, né? Como eu tinha falado a vocês, elas se dividem em três tipos, que são as superfícies cilíndricas elípticas, superfície cilíndrica hiperbólica e a superfície cilíndrica parabólica, tá? Então, como eu tinha mencionado com vocês, eita, ainda não abri aqui, como eu tinha mencionado com vocês, a característica principal das superfícies cilíndricas, né, assim, é uma coisa importante que eu preciso mencionar antes. Cadê meu quadro? É o seguinte, se a gente for pensar em termos gerais, tá? O que é uma superfície cilíndrica? Uma superfície cilíndrica é um objeto que você cria a partir de dois objetos iniciais, tá? Esses objetos são uma curva, que eu vou chamar aqui de C, e uma direção. Uma direção essa que pode ser dada por uma reta em qualquer direção, tá? Essa curva, ela não precisa ser plana a princípio, ela pode ser uma curva doida no espaço, pouco importa, tá? Então, dadas a curva e uma direção que você escolhe, certo? A superfície cilíndrica gerada por essa curva e essa direção é a reunião de todas as retas com a seguinte propriedade. Todas as retas que são paralelas à reta escolhida, né? Então, todas as retas aqui que eu estou desenhando aqui, elas são paralelas. Rapaz, aqui. Elas são paralelas à reta escolhida, certo? E todas essas retas, elas passam por algum ponto da curva, certo? Então, essas aqui que eu desenhei, elas intersectam aqui na frente, né? A interseção com a curva está aqui. E as outras retas também intersectam aqui por trás, né? Vamos botar assim, tracejado, para indicar que está passando aqui por trás. Certo? Então, isso é o que seria, em geral, tá? Uma superfície cilíndrica. Superfície cilíndrica é isso aí. Mas a gente não está interessado em superfícies cilíndricas num contexto geral. A gente está interessado em superfícies cilíndricas que são superfícies quadráticas, ou seja, cuja equação é conjunto de solução da equação de um segundo grau, tá? Então, nesse contexto, a gente só tem três tipos de superfície cilíndrica, que são elas: a superfície cilíndrica elíptica, hiperbólica e a parabólica. Tá? A gente só tem esses três tipos. E qual é a característica principal da equação de uma superfície cilíndrica? É que a superfície cilíndrica, ela sempre pode ser colocada de uma forma que a equação dela não tem uma das variáveis, certo? Então, se a equação da quádrica lá, tá, tiver de uma forma que a equação resultante parece a equação de uma elipse no plano, tá? Então, aí a gente tem aquelas três possibilidades lá, que são x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? No caso aí, faltando a variável z, ou x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais z ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, faltando aí a variável y, ou x ao quadrado sobre a ao quadrado,
mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual... Opa, na verdade é y e z, né? Eu errei aqui. Perdão. Y ao quadrado, z ao quadrado igual a 1, né? Então a gente percebe que aqui a gente tem a equação de uma elipse, e essa elipse, essa equação, na verdade, é uma elipse no plano YZ, então, e porque está faltando a variável x aí, né? Então, qualquer uma dessas situações, ou melhor dizendo, se eu tenho uma equação de uma quádrica e eu posso fazer uma mudança de coordenadas de modo que a equação vire uma dessas três, eu tenho o que a gente chama de uma superfície cilíndrica elíptica, tá? Então, vamos ver o que é que vai acontecer, tá? E aí, assim, o nome elíptica, ela vai aparecer não por causa da equação, mas vai aparecer porque, no fim das contas, a curva resultante aqui, a curva em vermelho que a gente colocou para gerar essa superfície cilíndrica, é uma elipse, tá? E é o que a gente vai ver aqui, em quádricas, superfície cilíndrica, elíptica, e aí vamos colocar no eixo Z para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, veja... Cadê? Eixo Z. É porque tá um pouquinho pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho para ver se... não, vai junto, deixa quieto. Tá? Então, sem necessariamente fazer os cortes, né, mas só dando uma passada rápida, a gente já observa de cara o seguinte. Então, nesse caso aqui, a gente está pegando essa quádrica, está parecendo um menos porque está pequeno. Aqui está parecendo que é igual ou está parecendo que é um menos? Deixa eu aumentar um pouquinho, pronto. Acho que agora parece melhor que é um igual. Pelo menos para mim está parecendo. Certo. Então, aqui a gente tem a equação, né? Então, esse caso aqui é o caso em que as retas que a gente usa, né, para fazer essas retas verdes aqui, são paralelas ao eixo Z, tá? E aí, no fim das contas, a equação ficou com essa cara, sem a variável Z. Tá? Então, quando não tem a variável Z, é porque é uma superfície cilíndrica no eixo Z, ou com retas paralelas ao eixo Z. E aí, nesse caso aqui, eu posso colocar aqui, sei lá, A igual a 2 e B igual a 4. A 3, pronto, 3 está ótimo. Tá? Então, o que é que a gente observa? Que se a gente colocar Z igual a 0 nessa equação, qual vai ser o resultado do sistema? Quando eu coloco Z igual a 0, né, ou seja, quando eu faço a interseção da quádrica com o plano Z igual a 0, o resultado vai ser essa elipse aí, da equação x ao quadrado mais y ao quadrado, como vai acontecer aqui, quando eu coloco z igual a 0, tá vendo? Então, deu essa elipse aqui, que a gente consegue ver até de cima. Deixa eu ver, o eixo x é o eixo em azul. Ou, desculpa, em vermelho, né? Então, é o que está acontecendo. Está exatamente como esperado, né? Porque aqui a gente vê que o maior número está embaixo do y, portanto, essa elipse ela é mais alongada no sentido do eixo y, né? E tem propriedades que a gente pode encontrar aí, quem são os focos, quem são os vértices, a gente pode encontrar tudo dela a partir dessa equação aí, que a gente já viu essas coisas todas, né? Então, se eu coloco z igual a 0, vai dar essa elipse aqui, a interseção. Mas veja que não vai ser só quando eu colocar y igual a z igual a 0. Se eu colocar qualquer valor de z, o resultado vai dar a mesma elipse. Eu vou até colocar o plano aqui para vocês verem, né? Se eu fizer qualquer valor de z, não importando qual, a interseção, né? Aqui tá parecendo que não está mexendo nada, né? Mas se eu virar aqui, vocês vão ver que o que está acontecendo é isso aqui, ó. Né? Para qualquer valor de z, a elipse vai ser exatamente a mesma, né? Por quê? Porque a equação não depende de z. Então, no fim das contas, só depende dos valores de x e y, tá? Então, é por isso que a cônica na interseção com um plano do tipo z igual a qualquer coisa vai sempre ser uma elipse. Ok? E é por isso que a ausência da variável faz com que a gente tenha uma superfície cilíndrica. Tá? Eu posso até colocar aqui a quádrica para vocês verem. Deixa eu tirar o plano. Né? Então, a quádrica é essa aqui. É um cilindro gerado por uma elipse. No caso aqui, com retas paralelas ao eixo Z.
Se a variável faltando for a variável z, então o cilindro é em torno do eixo z. Se a variável faltando for a variável y agora, então é o cilindro em torno do eixo y. Tá aqui o eixo y, que não me deixa mentir. O eixo y é o eixo em verde. O cilindro sobre o eixo y. Eu boto y igual a constante, o resultado da elipse. Já se tiver faltando a variável x, então é porque é um cilindro em torno da variável x. Tá? Então é sempre um cilindro em torno da variável faltante da equação. Ou melhor dizendo, um cilindro gerado por retas que são paralelas ao eixo da variável que falta. Certo? Então esse é o paraboloide elíptico. Então a gente pode ser um pouquinho mais direto e partir aqui para a superfície cilíndrica hiperbólica e observar que a mesma coisa a gente espera. Né? Eu vou botar aqui em torno do eixo Z para a gente ter uma ideia mais ampla do resultado. Tá? Mas as equações a gente já sabe o que esperar. As equações certamente vão ser equações de hipérboles, né? Que vão faltar vai estar faltando uma das variáveis aí, sendo essa variável faltante aí x, y e z. Se faltar a variável x, é um cilindro com retas paralelas ao eixo z. Se faltar a variável x, é um cilindro com retas paralelas ao eixo x e por aí vai. Então, as equações do cilindro, da quádrica cilíndrica hiperbólica são x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. X ao quadrado sobre a ao quadrado menos z ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ou a última, que é y ao quadrado menos z sobre a ao quadrado menos z ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E as suas variantes, né? Se eu boto y ao quadrado sobre b ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Tá? O que importa é que é uma equação que você observa como equação de uma hipérbole em duas variáveis. Está faltando uma variável nessa equação aí. Tá? Então, a ausência dessa variável faz com que isso seja uma superfície cilíndrica hiperbólica. Tá? Então, vamos voltar lá só para a gente visualizar. Superfície cilíndrica hiperbólica no eixo Z. Então, se eu fizer o corte Z igual a 0, tá aqui o resultado, né? E veja que da equação aqui, né? X ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado deu isso, tá? Aqui ele coloca um C, mas para generalizar essas duas situações, porque quando o C for negativo, quando eu dividir tudo por esse C, vai trocar a posição do sinal de menos, tá? É uma questão só de generalização. Não vamos mexer nesse C, não. Vamos deixar ele aí. Em 1, né? O caso contrário, a gente ia encontrar se eu botasse C igual a menos 1, que seria y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Se eu multiplicar tudo por menos 1, vai dar isso. Então, vamos deixar aqui em 1 mesmo. Céu. Tá? Então, tá aqui a equação, que a gente vê claramente que é a equação de uma hipérbole, né? Só que como é uma superfície, como a gente tá na geometria do espaço, né? A gente vê que tá faltando uma variável aí, e aí a gente já identifica que isso é uma superfície cilíndrica, tá? Então, é uma superfície cilíndrica, e se eu coloco com z igual a 0, a interseção com o plano z igual a 0 dá essa hipérbole aí, e veja que está coerente, né? Eu tenho aqui o eixo x é o eixo em vermelho, né? O eixo y é o eixo em verde, e é uma parábola com focos sobre o eixo x, que é onde tem o mais aqui da hipérbole, né? E aí, se eu fizer a interseção com z igual a 0, deu essa hipérbole, mas como não tem a variável z, como a equação não depende de z, se eu fizer z igual a qualquer coisa, o resultado vai ser exatamente a mesma hipérbole. Vou colocar o plano aqui, né? A mesma hipérbole. Certo? Então, é isso. Tá aqui a quádrica, sem o plano. E como a gente tinha mencionado, se falta a variável z, as retas são paralelas ao eixo z. Se falta a variável y, as retas, né, são paralelas ao eixo y, que está aqui em verde. Se falta a variável x, as retas desse cilindro aí são paralelas ao eixo x.
Tá? Então, é bastante simples, certo? E, por último, a parabólica, tá? Que eu não vou botar as equações, não, vou deixar de exercício para vocês fazerem, tomarem essa nota, tá? Mas, bem, no eixo Z, sei lá, aqui ele dá mais opções, né? Vamos botar no eixo Z com o x ao quadrado, pronto. Então, ele está avaliando a equação desse tipo, y ao quadrado, x ao quadrado, seria o nosso análogo do x ao quadrado igual a 4py, né? Só que aí teria que passar esse a dividindo, não importa muito, tá? Mas a questão é que a gente olha aqui e percebe que isso aqui claramente é a equação de uma parábola no plano xy, né? É uma parábola no plano xy, e aí se eu faço a interseção com o plano z igual a zero, tá aqui a interseção, né? É uma parábola com concavidade, pela equação que eu coloquei aqui, né? Como A aqui é positivo, concavidade do lado positivo, quando aqui é negativo, do lado negativo, mas a gente sabe fazer essa análise, tá? Com relação à equação reduzida da parábola, então eu não vou focar muito nisso, não, tá? O que importa é que é uma parábola, tá? E como a equação não depende de z, para qualquer valor de z, o resultado vai ser exatamente a mesma parábola. Então, se eu botar a quádrica aqui, tá aqui o resultado, e o plano, né, para a gente ver a interseção entre a quádrica e o plano z igual a uma constante. Novamente, faltou a variável z, é paralela ao plano, é paralela, as retas são paralelas ao eixo z. Faltou a variável y, vou botar um z ao quadrado aqui, então as retas são paralelas, tem que tirar aqui, as retas são paralelas ao eixo y. Faltou a variável z, faltou a variável x, as retas são paralelas ao eixo x, certo? É bastante simples, tá? Essa questão da posição com relação ao sistema de coordenadas é um elemento muito importante, tá? Então, a partir da equação, você conseguir dizer não só qual é o objeto, mas também dizer como ele está posicionado no espaço, tá? É de fato assim a meta dessa parte do assunto, tá? A gente não vai fazer mudanças de variáveis nem coisas do tipo, porque só isso já é uma dificuldade bem razoável. Por isso que eu estou mencionando bem assim para vocês essa questão da posição, né? De como a quádrica está posicionada com relação aos eixos em cada uma das situações, tá? E é isso. Por fim, a gente tem a superfície cônica, tá? Que eu vou colocar aqui no eixo Z. Tá? E a superfície cônica, a gente tinha visto aqui na página 2. Página 2. A gente tinha visto lá na aula superfície cônica, tá? Que a característica da superfície cônica é que ela parece um pouco com a equação de um hiperboloide de uma folha. Eu botei de exercício, eu deixei aí para vocês fazerem mesmo. Deixei sem a equação para vocês seguirem o raciocínio. Superfície. E aí parece a equação de um paraboloide, de um hiperboloide de uma folha, ou até de duas folhas também, é bem parecido. Só que ao invés de dar igual a 1 no final, dá igual a 0. Tá? Então, a equação do hiperboloide de uma folha é assim, né? Que seria, sei lá, se for no eixo Z, o eixo Z é quem vai aparecer diferente, com sinal de menos. Então, vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, menos z ao quadrado sobre c ao quadrado. Se eu botar aqui igual a 1, isso é a equação de hiperboloide de uma folha. Da superfície cônica, é quando eu coloco aqui igual a 0. Tá? É muito comum você ver essa equação assim também, né? Se eu passar essa parte que tem o z para o lado direito, fica x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a uma constante que multiplica z ao quadrado. Tá? É bastante comum colocar dessa forma, e aqui a constante tem que ser positiva. Tá? Então, dá para entender a equação da superfície cônica
a partir dessa ideia, tá bom? Em termos gerais, essa é uma parte muito interessante. Eu vou botar aqui na página 3. Desculpa, Márcio. Deixa eu ver se eu entendi. Sim, é x ao quadrado mais 4py, faltando a variável z, mas tem as opções faltando as variáveis x e faltando a variável y, e ainda tem a variante, ao invés, as quatro variantes de uma mesma equação, né? Tipo, tem x ao quadrado igual a 4py, tem x ao quadrado igual a menos 4py, tem y ao quadrado igual a 4px, y ao quadrado igual a menos 4px. É porque lá ele junta essa variável 4p de outra forma, mas você consegue deixar essa equação que você escreveu aqui no chat usando a notação que a gente via. Você sabe dizer quem é o p dessa parábola que você desenhou? Quem é o p dessa parábola que você colocou aqui? Você tem aqui x ao quadrado igual a 1 sobre 2 y. A equação da parábola não é x ao quadrado igual a 4py? Então x ao quadrado não. Então 4p é um meio, tá? Ele só ajustou as contas para ficar do jeito que ele fez, tá certo? Mas a equação da parábola é a equação da parábola de todo modo, tá? A questão é que do jeito que ele colocou aqui, não explicita o 4p do jeito que a gente fez, mas isso não é um problema, tá? A parte relevante disso é que a equação da parábola, você sabe identificar, porque ela vai ter uma variável ao quadrado e a outra não, né? Então, chegando nessa equação reduzida, você encontrou. Desculpa. Chegando na equação reduzida de uma quádrica, você encontrou a equação de uma parábola. Então, como a gente está no espaço, é porque, na verdade, não é uma parábola. É uma superfície cilíndrica parabólica. Tá? Então, vamos continuar. Meu Deus. Esse barulho tá ruim. Vai ficar no calor mesmo. Então tá, vamos para a página 3 aqui. Sim, o que quer dizer... Não entendeu o que, Beatriz? Diz. Dessa questão do 4p? É porque, veja só. A questão toda é o modo como o cidadão escolheu representar a parábola, tá? A gente viu que a equação da parábola, de fato, é y ao quadrado igual a, aí tem um mais ou menos, né, que entra mais ou entra menos, vai depender da posição da parábola, 4px. A gente viu que a equação é assim, né? Só que o cidadão lá, quando ele fez o programa, ele decidiu resumir isso a y ao quadrado, x igual a, ou y igual a ax ao quadrado. Certo? Por uma questão prática. Mas qual é a questão? A questão aqui é que a gente tem uma equação de uma parábola e você identifica que isso é uma parábola independente daqui ter A ou ter 4P. Que na verdade o 4P ia estar do lado do Y, mas bem. Independente do que seja, você identifica que isso é uma parábola. Por quê? Porque uma das variáveis está ao quadrado na equação e a outra variável não. Isso é o característico da equação de uma parábola. Tá? Então, assim, identificado que você está lá, você está com a superfície você está com uma quádrica, uma superfície quadrática lá, com a equação, e aí ao reduzir a equação, você chegou numa equação desse tipo. Tá? Então, como você sabe que isso é a equação de uma parábola, com duas variáveis só, está faltando uma variável nessa equação, você tem tudo que caracteriza uma superfície cilíndrica parabólica. Por quê? Porque tem a ausência de uma variável, e sem aquela variável, a equação que aparece é de uma parábola. Tá certo? Essa questão do 4P é quando você for tirar as informações. Se eu pedir, calcule a interseção com o plano tal, quem é o foco, quem é o vértice. Aí você vai precisar saber quem é 4P. Aí você vai ajustar a sua forma para ficar do tipo x ao quadrado igual a 4px, vai descobrir daqui quem é o P, e aí você faz o resto da conta. Tá? Essa questão do formato da equação, ele só colocou de uma maneira mais simples para ficar dependendo de um único parâmetro, tá bom? Respondi? Ok.
Então, deixa eu jogar isso aqui tudinho fora. E vamos continuar, certo? Sim. Em termos gerais, uma superfície cônica, ela pode ser definida da seguinte maneira. Então, dado uma curva, qualquer curva, qualquer uma, tá? E um ponto, qualquer ponto, desde que não faça parte da curva, qualquer ponto fora da curva, tá? Então, a superfície cônica gerada pela curva C e pelo vértice, a gente chama de vértice V, é a reunião de todas as retas que passam por um ponto da curva e por V. Tá? Então, em termos gerais, uma superfície cônica é isso aqui. Passa por um ponto da curva e por V. Então, todas essas retas aqui, né, a reunião de todas essas retas, formam o que a gente chama de uma superfície cônica, tá? Num contexto mais amplo. E aí você me pergunta assim, mas professor, então por que, quando a gente falou de superfície cilíndrica, a gente teve a elíptica, hiperbólica, parabólica, mas quando a gente fala de cônica, a gente não tem a cônica cilíndrica, a cônica elíptica, a cônica hiperbólica e a cônica parabólica. Porque o interessante é que se você pegar uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola e fizer uma construção como essa, você sempre vai obter um cilindro como o único que a gente tem. Tá? Eu vou até mostrar aqui no programa para vocês verem como fica. Mas é interessante, independente da cônica que você pegue, se você fizer essa construção que eu mostrei aqui a vocês com aquela cônica, o cilindro resultante vai ser exatamente o mesmo. Certo? Com a diferença pequena no caso da hipérbole e da parábola, mas ainda assim vai ser sempre igual. Tá bom? Vai ser sempre uma cônica, vai ser sempre uma superfície quadrática com equação desse tipo. A variar o sinal de menos, né? Podendo estar em qualquer uma dessas posições. Tá bom? Então vamos ver como é que fica a superfície quadrática. Tá? Então tá aqui a superfície quadrática, né? Então a superfície cônica no eixo Z, o que significa que na equação o menos está aqui no Z, né? Menos Z ao quadrado sobre C ao quadrado, ou passando o Z para a direita, tá? Então a gente percebe a diferença no Z. E aí do lado esquerdo a gente tem uma coisa que parece a equação de um hiperboloide de uma folha, né? Só que ao invés de estar igual a 1, está igual a 0. E é isso que caracteriza a superfície cônica, certo? Então observe que se eu fizer interseções com planos do tipo a diferença da cônica para a cilíndrica é o que você precisa para gerar a curva. Tá? É como se fosse assim, na cilíndrica, o que você fixa é a direção. Então você bota uma reta e aí você para cada ponto da curva você coloca a reta naquela mesma direção. Para a cônica, o que você fixa é um ponto que pertence à reta. Então, para cada uma das retas passando por um ponto da curva, você vai colocar uma reta ligando esse ponto ao vértice que você escolheu lá, o ponto fora da curva. Tá bom? E aí vamos ver como é que fica a superfície cônica. Né? Se eu colocar z igual a uma constante, né? Observe que aqui não apareceu nada vírgula. Eu vou até piscar aqui para você ver que apareceu um ponto ali no meio. Que ponto? O que eu chamei de V lá no desenho? Veja, isso aqui é o processo para você gerar uma superfície cônica. Então, o que é que você precisa para gerar uma superfície cônica? De uma curva e de um ponto fora da curva. Você não acha esse ponto. Você diz quem é esse ponto, porque é você que está construindo a superfície. Certo? Então, não há um ponto a se achar. Esse ponto você diz assim, ó, eu quero a superfície cônica com esse vértice. Tá? Não, a gente vai precisar fazer isso. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a equação. Vou botar C igual a 2 aqui só para
ficar melhorzinho, para ficar um pouco diferente. E aí vamos tentar fazer os cortes, tá? Quando eu coloco z igual a constante, aí imagina aqui na equação, tá? Quando eu colocar z igual a uma constante, aqui eu vou ter menos uma constante positiva. Eu posso passar essa constante positiva para a direita, então eu vou ter aqui um número positivo do lado direito. E aí eu posso dividir tudo por esse número positivo, tá? Quando eu dividir tudo por esse número positivo, eu vou colocar já aqui a resposta. É um tipo de análise que a gente já vem fazendo há algum tempo, então eu estou sendo um pouco mais direto. Quando a gente colocar esse número positivo e sair dividindo, a equação resultante vai ficar assim, x ao quadrado sobre a ao quadrado, perdão, x ao quadrado sobre p a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre p b ao quadrado igual a 1, tá? Onde p é exatamente o z ao quadrado sobre c ao quadrado, né? P ao quadrado é z ao quadrado sobre c ao quadrado que passou para o lado direito lá na hora de fazer a conta, tá? Então, veja que acontece o seguinte, o resultado dá uma elipse, né? A depender do valor de P. Quando P for zero, não vai dar uma elipse, vai dar um único ponto. Mas quando P for diferente de zero, vai dar uma elipse, de modo que, à medida que o Z se afasta de zero, o P aumenta, ou seja, vai dar uma elipse que vai aumentando os seus parâmetros à medida que, o Z se afasta do zero. Tá? Então, como eu coloquei aqui, né? Quando z é zero, a gente tem um ponto só. Tá aqui o ponto. E aí, se eu me afasto de zero, passa a dar cilindro. Né? Passa a dar cilindro em torno do eixo z. Afinal, tem só as variáveis x e y aqui, né? Então, vai ser um cilindro paralelo ao plano xy. Então, que vai sempre aumentando. Mesma coisa para baixo. Certo? Então, perceba que eu podia pensar o meu cilindro como sendo gerado por essa curva, né? Usando aquela ideia que eu mostrei aqui na nota, né? Usando essa ideia aqui, eu posso pensar nesse meu cone como sendo o cone gerado por essa elipse e por todas as retas que passam por essa elipse e pelo vértice, que é o zero. Né? Posso pensar dessa forma, tá? Um exemplo dessas retas está aqui. Y igual a zero, ó. Tá vendo? Outro está aqui. Não dá para colocar todos, porque aí eu teria que modificar o programa que o cara fez e aí eu não estou a fim de fazer isso. Mas tá aqui. Né? Se eu pegar para cada ponto da curva essas mesmas retas passando por Z, eu vou ter exatamente a superfície que eu quero. Tá bom? Então eu posso pensar nessa superfície cônica como sendo gerado por essa curva, com vértice na origem. Tá? Isso quando corta por Z igual a uma constante. Quando eu corto por um plano perpendicular ao eixo Z. Quando eu faço x, quando eu faço y igual a uma constante, aí vejo o que acontece. Quando eu faço x igual a uma constante, no caso x igual a zero, dá duas retas, tá? Mas aí, quando eu afasto de zero, dá hipérbole. Né? Dá hipérbole. Hipérbole, duas retas, hipérbole de novo. E é sempre hipérbole com focos voltados para o mesmo sentido. Vamos ver se a gente encontra isso nas contas. Vamos passar aqui para a próxima página. E aí, a questão agora é y igual a constante. Então, fica o x ao quadrado sobre a ao quadrado. Vamos ver agora? Vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado igual a c ao quadrado sobre c ao quadrado igual a zero. Essa é a equação do paraboloide. Só que a gente quer colocar y igual a uma constante. Então, vamos colocar aqui y. Opa. Espera aí que eu tive um problema aqui. Só um segundo. E... Pronto. Só que aqui a gente vai colocar y igual a uma constante. Então, vamos apagar aqui aqui. E aí a gente vai colocar uma constante qualquer.
certo? Então, se eu pegar essa parte que é constante... Não, vai não, porque dessa vez eu não precisei tirar a tela. Vai aparecer não, da última vez eu precisei, por isso que eu estou fazendo desse jeito, dessa vez. Da outra vez eu tive que sair com a tela do Classroom, aí deu bronca. Só um segundo, pessoal. Tá, pronto. Agora, mas dessa vez não vai dar erro, não. Então, veja só. Tá aqui a equação, botei y igual a constante. Então, eu vou passar essa parte aqui todinha, que é constante, né? A ao quadrado é uma constante, b ao quadrado é uma constante. Eu vou passar tudinho para o lado direito. E veja que isso vai dar uma constante negativa quando eu passar para o lado direito, né? Quando eu passar para o lado direito, vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado menos e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a menos k ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, por uma questão prática, eu vou chamar esse número aqui todo, sem o menos, de p ao quadrado, porque ele é um número positivo, então ele é o quadrado de alguém, tá? E aí a equação vai ficar assim. X ao quadrado sobre a ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a menos p ao quadrado. E, de novo, por uma questão prática, eu vou multiplicar essa equação toda por menos 1. Né? Para esse menos não ficar aqui. Esse menos é meio ruim. Então, eu vou tirar esse menos daqui. Então, vai ficar menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a p ao quadrado. Agora eu acho que a gente tem um problema. Eu vou... Não vou entrar e sair de novo, não. Eu vou parar a gravação.